O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Antônio, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Hoje é o dia 176 do nosso Catecismo em um ano. Vale lembrar que nós estamos lendo, escutando o Catecismo na sua segunda parte, sobre a celebração do mistério cristão. Estamos na segunda sessão sobre os 7 sacramentos, no capítulo sobre os sacramentos da iniciação cristã. E nós estamos conhecendo, refletindo, rezando também sobre o sacramento da Eucaristia. Então hoje nós vamos continuar a partir do número 1373 até o número 1381. A presença de Cristo pelo poder de sua palavra e do Espírito Santo. Cristo Jesus, que morreu, mais ainda que ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós, está presente de múltiplas maneiras em sua Igreja, em sua palavra, na oração de sua Igreja, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, nos pobres, nos doentes, nos presos, nos sacramentos, dos quais ele é o autor, no sacrifício da missa e na pessoa do ministro. Mas, sobretudo, está presente sob as espécies eucarísticas. O modo de presença de Cristo sob as espécies eucarísticas é único. Ele eleva a Eucaristia acima de todos os sacramentos e faz com que ela seja como que o coroamento da vida espiritual e o fim ao qual tendem todos os sacramentos. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeiramente, realmente e substancialmente o corpo e o sangue, juntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e por conseguinte, o Cristo todo. Esta presença chama-se real, não por exclusão, como se as outras não fossem reais, mas por antonomasia, porque é substancial e porque, por ela, Cristo, Deus e homem, se torna inteiramente presente. É pela conversão do pão e do vinho, no corpo e no sangue de Cristo, que este se torna presente em tal sacramento. Os padres da Igreja afirmaram com firmeza a fé da Igreja na eficácia da palavra de Cristo e da ação do Espírito Santo para operar esta conversão. São João Crisóstomo, por exemplo, declara: não é o homem que faz com que as coisas oferecidas se tornem corpo e sangue de Cristo, mas o próprio Cristo que foi crucificado por nós. O sacerdote, figura de Cristo, pronuncia estas palavras, mas sua eficácia e a graça são de Deus. Isto é o meu corpo, diz ele. Estas palavras transformam as coisas oferecidas. Santo Ambrósio afirma acerca da conversão eucarística, dizendo: devemos estar convictos de que não se trata de um elemento formado pela natureza, mas da substância produzida pela fórmula da consagração. A eficácia da consagração é maior do que a da natureza, porque, por efeito da consagração, a própria natureza é transformada. A palavra de Cristo, que pôde criar do nada o que não existia, não poderá transformar em diferente substância aquilo que existe? Não é mais fácil dar às coisas nova natureza do que transformá-la. O Concílio de Trento resume a fé católica ao declarar: por ter Cristo, nosso Redentor, dito que aquilo que oferecia sob a espécie do pão era verdadeiramente seu corpo,
sempre se teve na Igreja esta convicção, que o Santo Concílio declara novamente. Pela consagração do pão e do vinho, opera-se a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. A esta mudança, a Igreja Católica denominou, com acerto e exatidão, transubstanciação. A presença eucarística de Cristo começa no momento da consagração e perdura enquanto subsistirem as espécies eucarísticas. Cristo está presente inteiro em cada uma das espécies e inteiro em cada uma de suas partes, de maneira que a fração do pão não divide o Cristo. O culto da Eucaristia, na liturgia da missa exprimimos nossa fé na presença real de Cristo sob as espécies do pão e do vinho, entre os gestos, dobrando os joelhos ou nos inclinando profundamente em sinal de adoração ao Senhor. A Igreja Católica professou e professa este culto de adoração, que é devido ao sacramento da Eucaristia, não somente durante a missa, mas também fora de sua celebração, conservando com o máximo cuidado as hóstias consagradas, as apresentando para a solene veneração dos fiéis cristãos, as levando em procissão para a alegria da comunidade cristã. A Santa Reserva, o tabernáculo, era inicialmente destinada a guardar dignamente a Eucaristia para que pudesse ser levada fora da missa aos doentes e aos ausentes. Pelo aprofundamento da fé na presença real de Cristo em sua Eucaristia, a Igreja tomou consciência do sentido da adoração silenciosa do Senhor, presente sob as espécies eucarísticas. Por isso, o tabernáculo deve ser colocado em um local particularmente digno da Igreja. Deve ser construído de tal forma que sublinhe e manifeste a verdade da presença real de Cristo no Santo Sacramento. É oportuno que Cristo tenha querido ficar presente à sua Igreja desta maneira singular. Visto que estava para deixar os seus em sua forma visível, Cristo quis nos dar sua presença sacramental. Porque ia se oferecer na cruz para nos salvar, queria que tivéssemos o memorial do amor com o qual nos amou até o fim, até o dom de sua vida. Com efeito, em sua presença eucarística, ele permanece misteriosamente no meio de nós como aquele que nos amou e que se entregou por nós. Ele o faz sob os sinais que exprimem e comunicam este amor. A Igreja e o mundo precisam muito do culto eucarístico. Jesus nos espera neste sacramento do amor. Não regateemos o tempo para ir encontrá-lo na adoração, na contemplação plena de fé, e aberta a reparar as faltas graves e os delitos do mundo, que a nossa adoração nunca cesse. São palavras de São João Paulo II na carta Dominique Cenne. A presença do verdadeiro corpo de Cristo e do verdadeiro sangue de Cristo neste sacramento não se pode descobrir pelos sentidos, diz Tomás de Aquino, mas só pela fé baseada na autoridade de Deus. Por isso, comentando o texto de São Lucas, capítulo 22, versículo 19, isto é o meu corpo que é dado por vós, São Cirilo declara, não perguntes se é ou não é verdade. Aceita com fé as palavras do Senhor, porque Ele, que é a verdade, não mente. Com devoção te adoro, latente divindade, que sob essas figuras se te esconde na verdade. Meu coração de pleno sujeito a ti obedece, pois que em te contemplando todo ele desfalece. A vista, o tato, o gosto, certo jamais te alcança. Pela audição somente te creem com segurança. Creio em tudo o que disse, de Deus Filho o Cordeiro. Nada é mais da verdade que tal voz verdadeiro. Da catequese do Papa Francisco, realizada na audiência geral no dia 7 de fevereiro de 2018.
Continuemos as catequeses sobre a Santa Missa. Tínhamos chegado às leituras. O diálogo entre Deus e o seu povo, desenvolvido na liturgia da Palavra da Missa, alcança o ápice na proclamação do Evangelho. Precede-o o cântico do Aleluia, ou então na Quaresma outra aclamação, com a qual a Assembleia dos Fiéis acolhe e saúda o Senhor, que está prestes a falar no Evangelho. Do mesmo modo que os mistérios de Cristo iluminam toda a revelação bíblica, assim na liturgia da palavra, o Evangelho constitui a luz para compreender o sentido dos textos bíblicos que o precedem, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Com efeito de toda a Escritura, assim como de toda a celebração litúrgica, Cristo é o centro e a plenitude. Jesus Cristo está sempre no centro, sempre. Por isso a própria liturgia distingue o Evangelho das outras leituras, circundando-o de honra e veneração especiais. Com efeito, a sua leitura é reservada ao ministro ordenado, que no final beija o livro. Pomo-nos à escuta de pé, traçando um sinal da cruz na testa, nos lábios e no peito. Os círios e o incenso honram Cristo que, mediante a leitura evangélica, faz ressoar a sua palavra eficaz. Destes sinais, a Assembleia reconhece a presença de Cristo, o qual lhe dirige a boa notícia, que converte e transforma. Tem lugar um discurso direto, como o atestam as aclamações com as quais se responde à proclamação: Glória a vós, ó Senhor, e louvor a vós, ó Cristo. Levantamo-nos para ouvir o Evangelho. Ali é Cristo quem nos fala. É por isso que prestamos atenção, porque se trata de um diálogo direto. É o Senhor quem nos fala. Portanto, na missa, não lemos o Evangelho para saber o que aconteceu, mas ouvimos o Evangelho para tomar consciência do que fez e disse Jesus outrora. E aquela palavra é viva, a palavra de Jesus que está no Evangelho é viva e chega ao meu coração. Por isso, ouvir o Evangelho é muito importante, com o coração aberto, porque é palavra viva. Santo Agostinho escreve que a boca de Cristo é o Evangelho. Ele reina no céu, mas não cessa de falar na terra. Se é verdade que na liturgia Cristo ainda anuncia o Evangelho, consequentemente, participando na missa, devemos dar-lhe uma resposta. Nós ouvimos o Evangelho e devemos dar uma resposta na nossa vida. Para transmitir a sua mensagem, Cristo serve-se inclusive da palavra do sacerdote, que após o Evangelho pronuncia a homilia. Recomendada vivamente pelo Concílio Vaticano II, como parte da própria liturgia, a homilia não é um discurso de circunstância, nem sequer uma catequese como esta que faço agora, nem uma conferência, nem sequer uma lição. A homilia é outra coisa. O que é a homilia? É um retomar este diálogo que já está estabelecido entre o Senhor e o seu povo, para que seja posta em prática na vida. A autêntica exegese do Evangelho é a nossa vida santa. A palavra do Senhor termina a sua corrida fazendo-se carne em nós, traduzindo-se em obras, como aconteceu em Maria e nos santos. Recordai aquilo que eu disse na última vez. A palavra do Senhor entra pelos ouvidos, chega ao coração e vai às mãos as boas obras. E também a homilia segue a palavra do Senhor, fazendo inclusive este percurso para nos ajudar, a fim de que a palavra do Senhor chegue às mãos, passando pelo coração. Já abordei o tema da homilia na exortação Evangelii Gaudium, onde recordei que o contexto litúrgico exige que a pregação oriente a assembleia e também o pregador para uma comunhão com Cristo na Eucaristia que transforme a vida. Quem profere a homilia deve cumprir bem o seu ministério, aquele que prega, sacerdote, diácono ou bispo, oferecendo um serviço real a todos aqueles que participam na missa, mas também quantos o ouvem devem desempenhar a sua parte. Antes de tudo, prestando a devida atenção, ou seja, assumindo as justas disposições interiores,
sem pretensões subjetivas, consciente de que cada pregador tem qualidades e limites. Se às vezes há motivos para se entediar porque a homilia é longa, ou não está centrada, ou é incompreensível, outras vezes, ao contrário, o obstáculo é o preconceito. E quem pronuncia a homilia deve estar consciente de que não faz algo próprio, mas prega dando voz a Jesus, prega a palavra de Jesus. E a homilia deve ser bem preparada, deve ser breve. Dizia-me um sacerdote que certa vez tinha ido a outra cidade onde moravam os pais, e o pai disse-lhe: "Sabes, estou feliz, porque com os meus amigos encontramos uma igreja onde se celebra a missa sem homilia." E quantas vezes vemos que na homilia alguns adormecem, outros conversam ou saem para fumar um cigarro? Por isso, por favor, que a homilia seja curta, mas bem preparada. E como se prepara uma homilia, caros sacerdotes, diáconos, bispos? Como se prepara? Com a oração, com o estudo da palavra de Deus e fazendo uma síntese clara e breve. Não deve superar 10 minutos, por favor. Concluindo, podemos dizer que na liturgia da palavra, mediante o Evangelho e a homilia, Deus dialoga com seu povo, que o ouve com atenção e veneração e ao mesmo tempo reconhece o presente e ativo. Portanto, se nos pusermos à escuta da boa notícia, seremos convertidos e transformados por ela, e consequentemente capazes de transformar a nós mesmos e ao mundo. Por quê? Porque a boa notícia, a palavra de Deus, entra pelos ouvidos, vai ao coração e chega às mãos para fazer boas obras. Continuemos ouvindo o Papa Francisco agora numa catequese pronunciada em 14 de fevereiro de 2018, numa audiência geral. A escuta das leituras bíblicas, prolongada na homilia, ao que corresponde? Corresponde a um direito, o direito espiritual do povo de Deus a receber com abundância o tesouro da palavra de Deus. Cada um de nós, quando vai à missa, tem o direito de receber abundantemente a palavra de Deus, bem lida, bem proclamada e depois bem explicada na homilia. É um direito. E quando a palavra de Deus não é bem lida, não é pregada com fervor pelo diácono, pelo sacerdote ou pelo bispo, não se cumpre um direito dos fiéis. Nós temos o direito de ouvir a palavra de Deus. O Senhor fala para todos, pastores e fiéis. Ele bate à porta do coração de quantos participam na missa, cada um na sua condição de vida, idade e situação. O Senhor consola, chama, suscita rebentos de vida nova e reconcilia. E isto por meio da sua palavra. A sua palavra bate ao coração e muda os corações. Por isso, depois da homilia, um tempo de silêncio permite sedimentar no ânimo a semente recebida, a fim de que nasçam propósitos de adesão ao que o Espírito sugeriu a cada um. O silêncio depois da homilia. Um bom silêncio deve ser feito ali e cada um deve pensar naquilo que ouviu. Depois deste silêncio, como prossegue a missa? A resposta pessoal de fé insere-se na profissão de fé da Igreja expressa no credo. Todos nós recitamos o credo na missa. Recitado por toda a Assembleia, o símbolo manifesta a resposta comum a quanto se ouviu juntos acerca da palavra de Deus. Há uma ligação vital entre a escuta e a fé. Estão unidas. Com efeito, ela, a fé, não nasce da fantasia de mentes humanas, mas, como recorda São Paulo, é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, conforme Romanos 10, versículo 17. Por conseguinte, a fé alimenta-se com a escuta e leva ao sacramento. Assim, a recitação do credo faz com que a Assembleia Litúrgica medite novamente e professe os grandes mistérios da fé antes da sua celebração na Eucaristia. O símbolo de fé vincula a Eucaristia ao batismo, recebido em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e recorda-nos que os sacramentos são compreensíveis à luz da fé da Igreja.
A resposta à palavra de Deus, acolhida com fé, expressa-se depois da súplica comum, denominada oração universal, porque abraça as necessidades da Igreja e do mundo. É chamada também oração dos fiéis. Os padres do Concílio Vaticano II quiseram inserir de novo esta oração depois do Evangelho e da homilia, sobretudo aos domingos e dias festivos, para que, com a participação do povo, se façam preces pela Santa Igreja, pelos que nos governam, por aqueles a quem a necessidade oprime, por todos os homens e pela salvação de todo o mundo. Por conseguinte, sob a guia do sacerdote que introduz e conclui, o povo, exercendo o seu sacerdócio batismal, oferece a Deus orações pela salvação de todos. E depois das intenções particulares propostas pelo diácono ou por um leitor, a Assembleia une a sua voz, invocando: Ouvi-nos, Senhor. Com efeito, recordemos quanto nos disse o Senhor Jesus: Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedi tudo o que quiserdes e vos será feito. Segundo capítulo 15 de João, versículo 17. Mas nós não acreditamos nisto porque temos pouca fé. Mas se nós tivéssemos uma fé, diz Jesus, como o grão de mostarda, teríamos recebido tudo. Pedi tudo o que quiserdes e vos será feito. E neste momento a nossa oração universal, depois do credo, é momento de pedir ao Senhor as coisas mais fortes na missa, as coisas de que mais precisamos, aquilo que desejamos. Vos será feito, de uma maneira ou de outra, mas vos será feito. Tudo é possível por aquele que crê, diz o Senhor. O que respondeu aquele homem ao qual o Senhor se dirigiu para dizer estas palavras: Tudo é possível para aquele que crê. Respondeu: Senhor, eu creio, ajuda a minha pouca fé. Também nós podemos dizer: Senhor, eu creio, mas ajuda a minha pouca fé. E devemos proferir a oração com este espírito de fé: Senhor, eu creio, mas ajuda a minha pouca fé. As pretensões de lógicas mundanas, ao contrário, não levantam voo rumo ao céu, assim como permanecem desatendidos os pedidos autorreferenciais. As intenções pelas quais se convida o povo fiel a rezar devem dar voz às necessidades concretas da comunidade eclesial e do mundo, evitando recorrer a fórmulas convencionais e míopes. A oração universal que conclui a liturgia da palavra exorta-nos a fazer nosso o olhar de Deus que cuida de todos os seus filhos. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!